Olá, pessoal. Os nossos estudos de hoje, nós vamos estar tratando sobre planejamento educacional. Vocês sabem que todo ato, que demanda ação humana para que ele seja bem realizado, é necessário, antes de tudo, um planejamento. Então, na área educacional, também não é diferente. Desta forma, planejamento educacional, o que viria a ser, na verdade, o que é exatamente um planejamento educacional? Planejar o processo educativo é planejar o indefinido, porque educação não é o processo cujos resultados podem ser totalmente pré-definidos, determinados ou pré-escolhidos, como se fossem produtos decorrentes de uma ação puramente mecânica e impensável. Devemos, pois, planejar a ação educativa para o homem, não impondo-lhe diretrizes que o aleiem, permitindo, com isso, que a educação ajude o homem a ser criador de sua história. Então, um processo educativo onde se planeje, se pense em formação, ou seja, numa formação eficiente do homem para que o mesmo tenha um posicionamento crítico diante da sociedade, que ele se torne o protagonista da sua história. É de fundamental importância que o processo educativo seja planejado, seja repensado de forma eficiente e crítica, pois a educação ela precisa de um processo que seja planejado, pensado numa formação do homem, visando torná-lo cada vez mais crítico, cada vez mais competente para atuar nesta sociedade que cada vez mais cresce a questão competitiva. Assim sendo, planejamento é elaborar, decidir que tipo de sociedade de homem se quer e que tipo de ação educacional é necessária para isso. É propor uma série de ações, é revisar sempre. Gandhi, 2003, página 18. Segundo Vasconcelos, 2000, página 79, planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a ser realizadas e agir de acordo com o previsto. Planejar não é, pois, apenas algo que se faz antes de agir, mas é também agir em função daquilo que se pensa. Então, por isso que nós dizemos que planejar o ato educativo é pensar em uma sociedade mais justa, mais igualitária, é planejar ações que visem formar homens que sejam de fato protagonistas da sua história de vida e, sobretudo, revisar, repensar a ação educativa, no sentido de tornar o ato de agir de maneira educacional, visando uma formação com mais qualidade para o ser humano. O planejamento deve atender à problemática em nível nacional, regional, comunitário e escolar. Então, o ato de planejar, ele tem que rever, repensar toda a questão problemática e traçar objetivos para solucionar os problemas que envolvem o processo educativo, tanto a nível nacional, regional, comunitário, como também escolar. Vamos, então, ver as principais características de um bom planejamento. Dentre elas, nós vamos ter a questão da continuidade, organicidade, previsão e clareza, flexibilidade, objetividade e realismo. Então, com relação à questão da continuidade, é a previsão do trabalho de forma integrada com o começo ao fim. Então, o planejamento ele não é algo
que faça com que a ação educativa seja improvisada. É algo que leva a ação educativa a ser planejada, repensada de maneira flexível, né? E tendo começo, meio e fim. Organicidade. Grande parte da eficácia do planejamento vai depender muito da questão da organicidade e coerência do tipo de planejamento que, ora, né, busca se executar. Com relação à questão da previsão e clareza, é necessário também estar refletindo sobre essa característica para que se possa, então, prever aquilo que desejamos para o processo educacional e automaticamente colocar esse pensamento de maneira clara para que, de fato, a educação aconteça com qualidade. Flexibilidade é a possibilidade de reajustar o plano, adaptando às situações não previstas. Então, às vezes você se planeja, né, para desenvolver uma boa aula, mas no momento em que você está executando esta aula já prevista, já pensada e colocada no planejamento, às vezes não dá de se executar todas as ações. Aí então entra a questão da flexibilidade, né? A questão da readaptação, de estar reajustando esta aula às situações não previstas. Porque planejar é prever a ação educativa, mas às vezes aquilo que a gente, né, previu ali naquele momento para que quando chegasse na sala de aula fosse executada, não deu certo. Aí é preciso essa ação flexível para estar readaptando todas as estratégias, os recursos e os objetivos para que, de fato, aconteça a aula de maneira mais eficaz. Objetividade e realismo. Então, com relação a este aspecto, é levar em conta a análise da realidade, adequando o plano ao tempo, aos recursos disponíveis e às características das turmas. Planejamento em diversos níveis, envolvendo 5 elementos necessários para a sua compreensão. A questão das prioridades básicas, recursos, objetivos, finalidades e metas. Então, para que se tenha um bom planejamento e que o mesmo aconteça de forma eficiente na prática, é necessário rever as questões das prioridades básicas daquilo que é necessário que os alunos aprendam, priorizar, né, determinados conteúdos e selecionar de maneira, né, que possa, então, acontecer uma boa aula. Para isso, é importante a questão de também estar se adequando, né, e, ao mesmo tempo, escolhendo os recursos e meios para que o planejamento seja executado na prática de maneira produtiva. Com isso, os recursos e meios nada mais são do que as ferramentas que o professor utiliza durante todo o ano letivo e pode, muitas vezes, precisar de algumas alterações ou novos utensílios que servirão para o aprimoramento das atividades e aulas realizadas na escola. Com relação aos objetivos, os objetivos, sobretudo na área da educação, são sempre de longo prazo. O que aprende na escola deve servir sempre para aprender mais ou para aplicar em situações novas, no futuro próximo ou remoto. Cada aula é um processo para atingir os objetivos de longo prazo e o que ocorre em cada aula deve ser consistente com isso, né? Com isso, ou seja, com os objetivos traçados. Com relação à questão da finalidade, diz respeito às intenções da escola, ao que o professor espera conseguir ao fim do ano letivo.
tomando por base as orientações das secretarias de educação. E com relação às metas são marcos quantificáveis e de duração determinada, que auxiliem no desenvolvimento de um planejamento. A meta nasce do objetivo e precisa ser tangível. É a definição daquilo que se pretende atingir de forma clara, específica e mensurável. Assim, a ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de formulários para controle administrativo. É antes a atividade consciente da previsão das ações político-pedagógicas e tendo como referência permanente as situações didáticas concretas que envolvem a escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade que integram o processo de ensino. Tudo isso segundo Libânio, 1994, página 22, grifo nosso. Serve para que o professor e alunos desenvolvam uma ação eficaz de ensino e aprendizagem. Menegola e Santiana, 2010. Então, tudo isso que está sendo dito até o momento é de suma importância que a gente possa fazer uma reflexão eficiente do que de fato é um planejamento e de sua importância para a ação educativa. Planejamento elaborando. Então, no ato de se elaborar um planejamento, é importante entender o seguinte: para que este planejamento seria exatamente a possibilidade de se estar traçando objetivos, o que, conhecer os conteúdos, como esses conteúdos serão ministrados na prática, que são exatamente as metodologias a serem utilizadas, com que refere-se à questão dos recursos didáticos. Que recursos didáticos eu vou utilizar para desenvolver este conteúdo ou determinado conteúdo. E o resultado de tudo isso seria justamente a avaliação. Revendo os níveis. Os níveis de planejamento são o Plano Nacional de Educação, se reflete que é justamente a questão da qual se reflete toda a política educacional de um povo. Planos das escolas definem e expressam a sua filosofia de ação, seus objetivos e toda a dinâmica escolar, os quais fundamentam-se nos planos nacional e estadual. Planos curriculares é planejada de maneira sistemática e global toda a ação escolar. Planos de ensino são os planos de disciplinas, de unidades e experiências propostas pela escola, professores e alunos, ou pela comunidade. Então, a gente pode estar neste momento fazendo a reflexão sobre os níveis, que se voltam para a questão do Plano Nacional de Educação, do Plano das Escolas, planos curriculares e planos de ensino. Dentro desse aspecto, Mohan, 2002, diz o seguinte: um dos grandes desafios que permeiam todas as nossas discussões com relação ao planejamento educacional é o seguinte: avançaremos mais se aprendermos a equilibrar planejamento e criatividade, organização e adaptação a cada situação, a aceitar os imprevistos, a gerenciar o que podemos prever e a incorporar o novo, o inesperado, planejamento aberto que prevê que está pronto para mudanças, sugestões e adaptações. Então, o planejamento não é algo acabado, é algo que se pode estar, na medida do possível, diante das ações não previstas por este planejamento, está adaptando ao mesmo, ao novo, acrescentando mudanças e automaticamente sugestões. Então, eu espero ter contribuído positivamente para o aprendizado de vocês com relação do que seja um planejamento educacional. Até um próximo estudo. Forte abraço.